A paz do Senhor, irmãos. Quem sauda todos vocês é sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No devocional de hoje nós iremos abordar sobre o tema os jejuns que não agrada a Deus. O primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é a falta da oração. A partir do momento que eu deixo de orar, a partir do momento que eu deixo de clamar, a partir do momento que eu me ausento do caminho da intercessão, eu começo a ficar em falha com Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Porque nós sabemos que a oração é que nos aproxima de Deus. A oração é que nos ensina como melhorarmos dia após dia na presença do Senhor. E sabemos que o mínimo que Deus exige do homem é que ele seja o que? Capaz de abrir o seu coração e entregar as suas necessidades a Deus. Lembrando que a oração ela não é apenas o ato de você pedir, porque sabemos que o correto da oração é nós iniciarmos agradecendo a Deus. E depois de nós agradecermos, nós concluímos com aquilo a qual nós necessitamos que o Senhor ele venha agir por nós. Mateus vai nos mostrar, capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração que o próprio Cristo ele nos deixou como exemplo. É a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ver que a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela aumenta a nossa fé. A oração, ela nos ensina a como termos uma sensibilidade à voz do Espírito Santo dia após dia. Porque se nós não orarmos, nós nos tornaremos fracos. Se nós não orarmos, nós estaremos vulneráveis às setas que o inimigo muitas das vezes lança contra a nossa vida. E quantos cristãos que nos dias que nós estamos vivendo que têm feito o jejum da oração? Quantas pessoas que só oram se o pastor lembrar que ele precisa orar, se a irmã lembrar que ele precisa orar, se a regente ou a irmã do círculo de oração lembrar que ele precisa fazer campanhas de oração, que ele precisa ter uma vida de intercessão, que ele precisa ter uma vida intercessória a Deus. Quantas pessoas que não estão já na fraqueza espiritual? A fraqueza espiritual, ela acontece a partir do momento que eu deixo de executar a intercessão sobre a minha vida. Nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é a falta de examinar as Escrituras. Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus ela é essencial na vida do cristão. Eu não posso apenas ler a palavra quando o ministro pede no horário do culto, né? Do decorrer ali do culto, da liturgia, de pedir para que a igreja venha acompanhar a escritura que vai ser a leitura da noite ou do horário do decorrer do culto. Não. A palavra de Deus nós precisamos examinar dia após dia sobre a nossa vida. A palavra do Senhor é que vai abrir a nossa visão e vai nos dar o entendimento que nós precisamos no mundo espiritual para nós rebatermos as obras do inimigo, para nós sabermos como agir no dia mau, para nós sabermos como nós agir no dia da diversidade, para nós sabermos como nos manter de pé na presença do Senhor. É a palavra de Deus que ela vai nos instruir. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer de quando Jesus foi levado ali ao deserto, né? E o inimigo ali vai atentar ele, né? E ele vai responder dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós vamos ver que o diabo, ele se transporta à cidade e ele coloca sobre o pináculo do templo. E ele vai dizer: se és tu filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para tornar-te-á nas suas mãos,
para que nunca tropece em alguma pedra. Mas Jesus vai usar mais uma vez a palavra e vai rebater contra ele, dizendo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa, mas muitas pessoas erram por quê? Porque não examina. Muitas pessoas falham por quê? Falham porque vão naquilo que ouvem as pessoas dizer, sem antes meditar, para saber se o que realmente está ouvindo é verdade, para saber se realmente aquilo a qual alguém diz está na palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui João, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando alguém passa a examinar a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra, porque não é apenas tu ler a palavra, mas você precisa aplicar, tu precisa viver a palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, você começa então a agradar a Deus. Lembrando que não é só ler e aplicar a palavra, você tem que ter uma vida de oração, depois você tem que aplicar a palavra de Deus na tua vida e ter uma vida de leitura diária da palavra também. Nós vamos agora para o terceiro tópico, a qual é o tipo de jejum que também não agrada a Deus. O terceiro tópico é o jejum que não agrada a Deus, é a falta de vigilância. Nós vemos aqui Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós vemos esse versículo aqui nos mostrando que o dia e a hora que Jesus virá a buscar a tua igreja, nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós precisamos o quê? Estar atentos, estar vigilantes, estar preparados a todo instante. Mateus capítulo 25, versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, eis o noivo sai-lhe ao encontro. Nós podemos ver dentro da parábola das 10 virgens que esse versículo mostra, era o recado que todas ali haviam recebido, que a qualquer momento o noivo que viria, voltaria e levaria quem estivesse preparado. Estar preparado é estar vigilante a todo tempo. Estar vigilante é estar atento a todo instante, é estar atento a todo momento. Daí, por isso que Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, eu já quero finalizar aqui falando para você que me escuta que o primeiro tópico é você ter uma vida de oração. O segundo tópico é você ter uma vida de leitura constante da palavra. E o terceiro tópico é você ter uma vida de vigilância. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras, Mateus capítulo 26, nós vamos ver a partir do versículo 39, de quando Jesus está ali no Getsêmani, e Jesus, ele vai encontrar então os seus discípulos que estavam adormecidos, estavam dormindo, enquanto Jesus estava ali intercedendo ao Pai. O versículo 41 vai dizer que Jesus disse, então vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sei que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão desapercebidas, muitas pessoas não têm se atentado aos acontecimentos que a Terra está tendo, né? De tudo que nós estamos vivendo. Mas eu quero lhe dizer que é tempo de nós executarmos esses 3 tópicos na nossa vida e não fazer jejum deles de forma alguma. Mas é tempo de voltarmos a ter, primeiramente, uma vida de oração. Segundo, voltar a examinar a palavra de Deus e a praticar. E terceiro, de vigiarmos e estarmos em alerta, porque a qualquer momento o noivo virá para buscar a sua noiva, a igreja
do arrebatamento. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.